Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós continuamos o nosso percurso nesta féria da Epifania do Senhor, sempre com um tema que aparece durante todo esse período, da luz e da manifestação do Salvador para com todas as nações. Já dizíamos que na segunda parte do tempo do Natal, este é um tema, ou esses são temas recorrentes. A luz que se manifesta e que é simbolizada com a estrela que guia os magos até a gruta, e depois eles mesmos que são a manifestação, a expressão das nações que chegam até aquela gruta e que adoram, que é uma diferença interessante entre os pastores de Lucas e os magos de Mateus. É que os pastores chegam ali eufóricos, cheios de alegria, porque os anjos falaram para eles o anúncio de que o Salvador tinha nascido, mas não se fala desta relação de adoração, ou não é explícita. Já os pastores não, eles se ajoelham, se adoram o menino e oferecem seus presentes, ouro, incenso e mirra. A antífona de hoje da liturgia vai nos dizer: bendito que vem em nome do Senhor, este é o Senhor, ele nos ilumina. Então, a iluminação, o tema da luz. É interessante que iluminação é um dos nomes para o sacramento do batismo entre os primeiros cristãos, o sacramento da iluminação. De certo que nós não temos uma referência de uma ligação entre esse sacramento e o tempo do Natal, mas é muito mais clara com o tempo de Páscoa, mas que tem também esse gancho possível na liturgia. Vejam que o tempo de Natal, bem como o Advento, é um tempo que é relativamente novo em relação àquele da Páscoa, da Quaresma e Páscoa, porque a liturgia se liga ao anúncio ou vice-versa. Então, o primeiro anúncio da comunidade apostólica é o querigma, então a paixão, morte e ressurreição do Senhor. E daqui nasce a primeira expressão celebrativa, que é a Páscoa semanal, a mais antiga do calendário, e a Páscoa anual. Depois decorrem as outras celebrações. A oração da coleta de hoje vai dizer assim: ó Deus cujo Filho unigênito se manifestou na realidade da nossa carne, concedei que, reconhecendo sua humanidade semelhante à nossa, sejamos interiormente transformados por ele. Então, o tema da transformação que decorre da nossa relação de fé, que vamos ouvir a insistência hoje também, durante esses dias, a partir da carta de São João, que é uma relação de resposta de amor ao amor de Deus, que nos impele a nos amarmos, e que isto é a consequência da celebração do fato de ele ter vindo na nossa carne. Continuamos a leitura da primeira carta de São João, e aqui hoje nós chegamos ao centro desta carta, aquela afirmação: Deus é amor. Aquela que é a mais famosa e talvez a mais essencial, que toca no âmago, na essência do nosso Deus, e simples, uma expressão simples: Deus é amor. Mas é surpreendente o modo como o apóstolo começa: amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Então, o amor, ele brota de Deus. É ele que tem a primeira iniciativa. Mas a relação de amor não pode ser como um espelho. Deus me ama, eu o amo. Mas deve ser como um canal. O amor de Deus que chega até nós deve passar por nós e chegar aos nossos irmãos. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. É interessante no próprio Evangelho de São João, quando Jesus vai dizer assim: o Pai me ama, por isso eu vos amo. E porque vos amo, vós deveis amar-vos uns aos outros. Então, que o amor não é, como o próprio Jesus vai dizer no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, amar aqueles que nos amam, perdoar aqueles que nos perdoam. Isso até os pagãos fazem. Então, que o amor cristão deve ir além, deve ser um amor que recebemos do Pai, porque o amor que não vem do Pai não é uma verdadeira relação de amor, mas que nós devemos amar os irmãos, porque somos amados pelo Pai. Deus é amor. Então, quem ama nasceu
de Deus e conhece a Deus. A experiência do conhecimento de Deus, e talvez aqui é o drama nosso de evangelizadores, porque por muitas vezes se concebeu a evangelização como tocar a inteligência, e nós vimos que isso é uma falência. E também a formação de vida consagrada, de vida sacerdotal, como formar o nosso intelecto e não transformar-nos em pessoas que somos capazes de amar porque Deus nos ama. Isso sim é conversão. Então, é este o conhecimento experiencial que é preconizado pelo apóstolo. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. E que isto vai falar o mesmo apóstolo, que é a expressão maior do Pai para conosco, de enviar o seu Filho. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou o seu Filho. Acredito que chegar a esta convicção de fé, que nós somos amados por Deus, não porque merecemos, mas porque Ele é o eterno amante, o eterno amor que se doa, é o ponto determinante do nosso caminho de conversão. E quantas coisas seriam sanadas na nossa vida, na nossa dificuldade de viver a nossa fé, de viver a nossa convicção, se assimilarmos fora da crise, preferencialmente, para nos ajudarmos na dificuldade, esta convicção que Ele nos amou por primeiro, amou-nos gratuitamente e que o nosso amor é uma resposta a este amor de Deus. De novo, o Salmo, ele vai insistir naquela questão da universalidade da salvação. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. É o mesmo Salmo que nós temos em duas partes, na liturgia de hoje e na liturgia de amanhã. Então, o desejo que está no coração do salmista, aquele de que todos os reinos cheguem, todos os reis, para adorar o Senhor em Jerusalém. Então, que os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Hoje no Evangelho, nós temos a narração de um milagre de Jesus, que é aquele mais conhecido, mais difundido nos Evangelhos. Então, aquilo que nós falamos de multiplicação dos pães, mesmo que o Evangelho não usa essa palavra multiplicação, mas, sobretudo, é um milagre que convida a uma partilha, a doar-se, a não ter, mesmo no deserto, somente para si alguma coisa como alimento. E é interessante pensar que este milagre, ele está presente em todos os Evangelhos. Em Marcos e em Mateus, por duas vezes, nós temos duas narrações de multiplicação do pão. Então, este elemento do pão, ele é muito presente no Antigo Testamento, quando Deus dava o pão para o seu povo e se dizia que era Deus mesmo que o dava. Mas nós temos um milagre de Eliseu, que vai alimentar 100 pessoas, e depois nós temos um fato do Evangelho. Esta narração tão difusa é um sinal que é um milagre que marcou muito os primeiros cristãos. Mas na narração já se aponta para um elemento litúrgico da Eucaristia e depois também para o banquete no reino de Deus, o banquete messiânico com o Senhor. Jesus está com uma multidão no deserto e teve compaixão, porque eles estão como ovelhas sem pastor. E partilha primeiramente com eles o pão do ensinamento. Mas depois, então, ele vai ouvir dos seus discípulos, despede o povo para que possa ir para os campos e povoados vizinhos, comprar alguma coisa para comer. Olha, é a reação que muitas vezes nós, pessoas de fé, também temos com os pobres. Não é um problema nosso. Despidamos, mandamos embora, que eles se virem, que eles arrumem uma solução. E Jesus vai dizer, dá-lhes vós mesmos de comer. O irmão que tem necessidade não é um problema para ele ou um problema para Deus, que Deus te ajude. Então, é um problema nosso. Nós devemos dar de comer. O modo como Deus ajudou aquele nosso irmão necessitado é colocando-nos na sua vida. E então vem um milagre. Mas que é interessante notar que as palavras que se usam na narração do milagre são aquelas da instituição da Eucaristia. Ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos,
que todos comeram sentados, como a realização do Salmo 22, 23, o Senhor faz sentar em verdes prados, só os senhores comiam sentados, os escravos não, e todos comeram e ainda sobrou. Vejam, caríssimos irmãos, será sobretudo o Evangelho de João que vai explorar essa dimensão da ligação deste milagre com a Eucaristia, mas que isso já nos indica também que se trata do pão eucarístico também. Não reduzamos somente ao pão eucarístico, mesmo sem negar a grandeza da Eucaristia, mas que tem uma atenção para com a necessidade que o povo tem da palavra, do pão material e da Eucaristia. Irmãos caríssimos, assim, nós somos iluminados por esta palavra e pela liturgia. Busquemos celebrar bem a liturgia da igreja, na certeza de que ela é a fonte e o cume da vida da própria igreja. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.